Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu venho trazer um assunto fantástico aí sobre postura, movimento. Venho trazer justamente um assunto voltado à saúde do profissional da beleza. E eu estou aqui nada mais nada menos com uma profissional incrível, que inclusive ela que vai falar aqui do currículo dela, porque eu estava lendo o currículo dela e olha, tem várias especializações. Juliana Tomé, seja bem-vinda. Obrigada, super obrigada pelo convite. Vou simplificar meu currículo, claro, com certeza. então. Não, porque, gente, é assim, um currículo que eu falei, meu Deus, mas é fantástico aí. E ela vem justamente para agregar, né, Ju? Trazer toda essa, às vezes, uma visão que a gente não tem do que a gente faz todos os dias, né? Mas, primeiramente, pode falar de você aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta, especialista em reeducação funcional da postura e do movimento e mestre em neurociências e comportamento. Se eu fosse simplificar tudo e resumir, eu diria que eu sou aquela que fica olhando se você está torto ou está reto, e eu ajudo as pessoas a melhorarem as dores ou prevenir as dores a partir da correção do movimento e da postura. Perfeito, não, e assim, olhando, pessoal, uma coisa muito interessante, viu? Porque Ju corta o cabelo comigo lá no salão e toda vez que ela chega, eu vou cortar cabelo, já começa a ficar todo... não é assim? Não é assim que funciona, gente? É assim. Mas olha, a importância, né, Ju? A importância é a gente trazer esse assunto, porque você faz movimento repetitivo e você não percebe. E um detalhe, né, Ju? A gente vai falar de várias coisas, porque às vezes a gente se apega só uns detalhezinhos, né? Exato, e não é isso que adianta. A gente precisa olhar para o corpo como um todo, porque é ele que manda em tudo. Então, o movimento ali da mão, ele vai ter total influência de como está o seu tronco, a sua perna, o corpo, enfim. E só fazendo um adendo a tudo isso, eu acho engraçado quando as pessoas me veem e tentam corrigir a postura e se arrumar, só que sabe o que é o mais engraçado? Quase todo mundo tenta corrigir a postura fazendo do jeito errado. Meu Deus do céu. Por isso que aquelas pessoas ficam, mas eu tento ficar com a postura correta e mesmo assim eu tenho dor. Tem dor porque ainda assim está fazendo errado. Então, isso que a gente vai fazer de orientar, corrigir, mostrar o que é o melhor jeito, como faz muita diferença para todo mundo. Olha só, olha que conteúdo, olha só que conteúdo incrível, pessoal. Então, preste atenção aí no passo a passo, cada detalhe que a gente vai mostrar aqui, não só, né, Ju, a parte de correção, que é a questão da prevenção, mas você também tem tratamentos, né, que também ajudam nessa questão. Você que já repetiu o movimento, que já ficou muito tortinho aqui, que as costas não tá dando mais, às vezes 5 anos, 10 anos de profissão aí, já tem como ajudar. Tem. E nesse vídeo você vai aprender, olha, muita coisa bacana. A Ju vai falar aqui sobre essa postura macro, me conta aí um pouquinho. A gente vai explicar um pouquinho como que a gente faz para corrigir a nossa postura de forma geral e também aqueles movimentos mais específicos que você faz ali o dia inteiro no salão. Então vamos ver isso na prática. Antes de começar a mostrar, né, os movimentos de corte, né, as posturas na realidade, né, os movimentos do dia a dia do salão, eu vou perguntar para Juliana algumas dicas, né? Umas dicas aí sobre essa rotina. Como iniciar essa rotina, né? Uma caminhada, um alongamento. Qual a dica que você daria para o profissional da área da beleza iniciar aí a rotina dele? Beleza. O que é legal a gente saber? A gente está falando principalmente sobre melhora ou prevenção de dor. E o importante é a gente entender que a dor, ela é um processo que é muito complexo. A gente está muito acostumado a imaginar que a dor ela vem associada com uma lesão. Dói porque está inflamado. E não necessariamente é isso. Olha só. Tem muitas coisas do nosso corpo que influenciam se a gente vai ficar mais ou menos sensível para sentir dor, tá? Então, dentre as coisas que influenciam, e aí eu já vou dar algumas dicas pra gente. Primeira coisa que a gente precisa entender. A gente não pode ter um corpo sedentário. Porque quanto mais sedentarismo a gente tem, menos preparado o nosso corpo fica. E quando a gente faz alguma atividade física, a gente secreta algumas substâncias que são anti-inflamatórias. Então, ao invés de a gente ficar, por exemplo, se entupindo de remédio, a gente pode ir fazer alguma atividade física, que isso já vai ajudar. Meu Deus do céu. Gente, presta atenção, presta atenção no que ela está falando, hein? Olha esses detalhes. Nossa, eu não imaginava assim dessa forma. Pois é. Vamos lá, aproveitem. Então, a primeira coisa que é o indicado é você acordar todo o seu corpo.
Então você acordou, né, a cabeça, e aí ou procurar alguma atividade física, por mais simples que seja. Então, ir fazer alguma caminhada ou alguma academia, e aí depende muito do que realmente você gosta, que isso também é um dos outros itens que daqui a pouco eu converso, tem que ser prazeroso também, né? Não dá pra ser, né? Okay. Precisa. Então, dá pra fazer isso. E aí, pensando no salão em si, a gente tem alguns alongamentos ou algumas coisas que podem facilitar e preparar esse dia. Bacana. Também tem alguns exercícios que a gente pode acordar algumas regiões do corpo pra gente poder ir pro salão com o corpo mais preparado para enfrentar essa rotina, que é uma rotina árdua, né? Muito tempo em pé, muitas horas de trabalho e tudo mais. Perfeito. Então, se eu pudesse dar algumas dicas em relação a exercícios, quais são os pontos principais que vocês precisam trabalhar? Primeiro lugar, abdômen. Opa, peraí, gente, olha só, eu pulo essa parte. Eu faço gosta, né? Não, detalhe, eu faço caminhada de manhã, eu faço lá, mas no abdômen não, eu acabo caminhando, você vê, a última coisa que eu mexo... É o abdômen. Meu Deus do céu. Coisa simples, tá? Não precisa se matar no abdominal, mas, por exemplo, fazer um pouquinho de prancha ou alguns abdominais com movimento de perna, coisa simples mesmo. Só para acordar um pouco essa região, porque essa região é o centro do nosso corpo. Meu Deus. Então, tudo que a gente vai fazer de movimento de perna e de braço, a gente precisa que essa região seja firme, seja estável para dar suporte pra gente. Nossa, então, pensando que a gente vai ficar o tempo todo em pé e fazendo muitos movimentos de manipulação, movimentos com a mão, então essa região precisa estar bem ativa e bem acordada. Nossa, muito bom, ó. Fantástico. Exercícios para perna, e de repente não precisa nem fazer uma musculação nem nada, uma caminhada já é o suficiente para você acordar um pouco mais essa região e colocar mais movimento. E em braço a gente pode fazer os alongamentos que são para essa parte aqui de cima e para essa parte de baixo. Então colocou a mão para frente, cotovelo esticado, pegou tudo e estica, faz lá pro aqui. Exato. Peraí, sempre... peraí, chama aqui, vem cá. Vem comigo, ó. Ela já tá me mostrando e eu já comecei, ó, certinho, você tá vendo? Já comecei, ó, ela já tá, olha aqui, ó. Já vamos para as correções. Atenção, ó, já veio para correção, vamos lá. Vamos lá. Colocou aqui, primeiro ponto que a gente vai prestar atenção, se a gente tá com o abdômen firme. A minha barriga já tava para baixo. Ou você tá lá largada. Assim, então, abdômen firme, ombro bem relaxado, cuidado para não jogar o ombro lá em cima. E aí sim vai puxar aqui para baixo. Aí eu venho aqui e puxo para baixo. Não esquece do dedão. Gente, olha o dedão pra cima. É que nem o negócio do vinho, né? Que a gente toma, o dedinho tá lá em cima. Olha aqui, eu já tava aqui, ó. Dele, não pode esquecer dele. Não põe posso ele pra esquecer baixo dele, também. Então eu ponho ele pra baixo. Isso. E vai alongar essa região. Ok. E a parte de baixo é igual, só que a gente coloca eu viro pra cá. Exato. Mesma coisa. Abdômen, ombro baixo. Gente, você percebeu que, olha, eu não tenho o hábito do abdômen. Quase eu já tô com a barriga pra frente, ó. Por isso que quase todo mundo fica sofrendo com dor lombar. Ah, eu faço isso. E aí a gente alonga bem essa região. Legal. E um outro alongamento bem legal para fazer também, pra gente cuidar dessa parte do pescoço, é pescoço para baixo, como se fosse dar o beijinho no ombro e segurou para cá. Não, você sabe que isso é uma dúvida que eu tenho? Eu vou colocar aqui a nossa querida amiga um pouquinho para trás. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes eu não tô me vendo no espelho, eu tô fazendo caminhada e aí eu paro para alongar. Aí eu tenho uma impressão, porque eu pego aqui, ó, já peguei errado, né? Eu sei, ela já, ó, eu já senti. Já sentiu, né? Eu já senti que eu peguei errado. Então, pessoal, olha só, eu já vi que eu peguei errado já, né? Já peguei errado, não peguei? Pegou. Eu senti, você não falou nada, eu só senti. Meu olhar então, fulminante. Eu vou ficar reto e eu vou olhar pro ombro, é isso? Isso. O beijinho no ombro. O que é importante? Beijinho a gente é como se fosse uma diagonal, então a gente olhar para baixo. Não é só para baixo e não é só pro lado. Então a gente vem nessa diagonal, certo? Ok. E aí com a outra mão a gente pega aqui, ó, próximo dessa região da orelha. Essa mão? Isso, mas pode passar por cima. Ah, passo por cima. Aí, perfeito. Nossa, meu Deus do céu. E aí que vem o segredo. Você não vai brigar com o teu corpo. Exato. Então você vai relaxar e só deixar o peso da mão cair. Só o peso da mão, não puxo. Não precisa. Porque às vezes eu me pego fazendo isso, né? Aí você vai ficar brigando com o teu corpo, não precisa disso. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito, gente. Só desse jeitinho. Gente, eu tô passado, né? Que a gente não combinou isso, né? Vamos falar sério? Gente, é assim, ó. Isso é pura... Olha que coisa incrível. Eu já achando que tava fazendo certinho, né? Pegava aqui de manhã já, puxava de um jeito...
que é o que você falou, de brigar com o corpo. Aí eu causo um outro problema. Um outro problema, exatamente. Meu Deus do céu. A maior parte das pessoas tem intenção boa na hora de fazer, mas acabam fazendo errado, realmente. Por isso que essa correção ela é bem válida e bem importante. Então, com essa rotina, uma caminhada, alguma coisa para ativar o corpo, aquela sériezinha para trabalhar essa parte de tronco e esses alongamentos, você já está preparado. E aquele outro ponto que eu comentei, que também influencia muito na dor, são os nossos aspectos mais emocionais, vamos dizer assim. Exato. Então, primeira coisa, se você tem uma qualidade de sono boa, isso vai influenciar muito. Então, se a gente tem muita insônia, demora muito para dormir, dorme pouco ou dorme bastante tempo, mas fica aquele acorda, dorme. Se você acorda e você não está descansado, isso já é um fator para a gente ter uma sensibilidade maior para sentir dor. Olha só, hein? Então, precisa cuidar desse ponto. E prestar atenção se você está numa fase de pico de estresse ou se você está muito ansioso. Ou até mesmo, por exemplo, como está seu ambiente de trabalho? É um ambiente que você está com prazer de ir para lá ou não? Porque todos esses aspectos influenciam também. Então, o que é importante? De manhã, fez essa rotina de exercício, já começa a trabalhar também esse aspecto da mente em si, né? E aí cada um pode ir para o caminho que gosta. Você pode ou fazer uma atividade física que te deu prazer e isso já está ótimo, ou você pode ir para algum lado da meditação, ou alguma coisa que te traga mais esse centro e que te acalme. Porque tudo isso também vai ter importância a hora que você vai trabalhar. Se você está com a mente tranquila, se você não está tão estressado, teve uma noite de sono boa, está com o corpo mais acordado, já está ótimo. E aí o outro ponto, que é o que a gente vai falar principalmente aqui nessa aula, é a gente corrigir essa parte mais ergonômica, vamos dizer assim. Olha só. Então, como que está o nosso posicionamento, a nossa postura, os movimentos em si. Sim, porque nós, olha, chama aqui, vem aqui pra mim. Olha só, a gente nem falou ainda, né, dos posicionamentos, mas olha a importância de iniciar o dia de uma forma diferente. Super dicas aqui, ó, dicas importantíssimas. Isso assim, né, o básico do básico, né, Ju? Exato. Passou o mínimo. Então, você que é profissional, olha, preste atenção nesses detalhes, que é muito importante, porque a gente fala de dor, às vezes a dor tá aqui, às vezes você fala do movimento repetitivo, não, né? E às vezes é o emocional que não tá muito legal e tudo mais. A gente sempre outras fala, coisas também. A gente sempre fala que é o conjunto. Então, quando um paciente vem com dor lá pro meu consultório, o que eu vou avaliar? 80% é realmente essa parte de como que tá essa postura, esse movimento, como que faz tudo isso, mas também tem aqueles 20% que a gente vai ter que prestar atenção. Tá dormindo bem? Tá bem emocionalmente? Tá com o corpo mais ativo? Não está? Então a gente faz toda essa parte de correção. Eu sempre falo que lá na minha clínica a gente faz um tratamento integrativo. Então não adianta a gente querer olhar só para uma coisa. Também não adianta chegar lá com dor no pulso e achar que só vai tratar o pulso. Muitas vezes vai ser isso, trata o abdômen, trata a perna, essas outras questões. Então você falou do abdômen, eu nem... a última coisa que eu faço hoje é abdômen, né? Exato. Por isso que, e assim, a gente vai passar por todas as etapas do que é o ideal e tudo mais, só que o corpo, ele é muito variado, então você consegue recrutar os músculos, usar os músculos de muitas formas diferentes. Então entender também para você o que é mais específico é importante. Então fez todas as correções, tá tudo certo, mas ainda assim tem alguma coisa que tá incomodando, aí é legal procurar uma ajuda um pouco mais especializada. Isso que eu ia falar, tem a ajuda do profissional, claro. A gente tá passando aqui, né, uma aula para justamente criar uma prevenção e também alguns cuidados mais dentro do que é mais básico. Mas com certeza quem assistir e mudar todos esses movimentos já vai perceber muita diferença. Menos cansaço, menos dor, menos tensão, com certeza já vai ajudar muito. Perfeito. Pessoal, então vamos lá, para a parte prática, que eu tô adorando, né? Você tá vendo que eu tô fazendo essa aula aqui com ela e já aprendi um monte de coisa. E achando que tava fazendo certo, hein? É caminhar, é correr, é não sei o quê, mas também não adianta correr errado, fazer errado, que em vez de você resolver, você lesiona mais ainda. Então vamos para a prática. Pensando na rotina do salão, né? Quando a cliente chega, qual o primeiro passo? E aqui eu vou trazer também um detalhezinho aqui sobre o atendimento, né? E por isso que eu estou sentado aqui, acabei sentando, estou com a minha cliente aqui, a Ju já está aqui, já está de olho, porque eu estou, né? E ela virou para mim, não arruma postura não, né? Porque eu já fiz assim, tal. Mas pensando
né? Num atendimento que não é aquele que você chega, cliente chega, você nem conversa e vai direto pro lavatório, pensando num atendimento mais humanizado, onde você coloca ela na cadeira, começa a conversar com ela, não é verdade? Vai bater um papo e estou aqui na cadeira para bater um papo com a minha cliente. E vamos lá, né, Ju? Bora. Tô batendo esse papo aqui, então de repente o cliente chegou, coloquei ela sentada, já ofereci o café e tudo mais. Sentei aqui para bater um papo com a minha cliente, lembrando que quem escolhe olhar no olho pelo espelho é a cliente, tá? Essa coisa de olho no olho tem gente que não fica à vontade, então ela vai olhar, tá olhando para vocês aí, então ela tá olhando pro espelho e eu estou aqui com ela, vou começar a conversar com ela, né, Ju? E a Ju já me corrigiu. Pronto, aqui. Já está o caos aqui, vamos lá. Eu sentei, ó. Tá, vou dar uma rastreada primeiro por si. Primeira coisa, Ju, fala pra mim qual é o lugar que você mais sente te incomodar no dia a dia. Ah, enfim. Dói aqui. Aqui, esse né? meio aqui dói muito. Beleza, vamos entender por quê? Fica do jeitinho que você tá. Tava aqui. Olha essa curvatura. Você tem a gente fala que é uma cifose, isso todo mundo tem, cifose, lordose, mas algumas pessoas elas estão aumentadas. Então, quanto mais curvado você fica, mais sobrecarga a gente gera tanto para a parte articular que a gente fala, então tanto para as vértebras que a gente tem, quanto para a parte muscular dessa região. Então, essa curvatura que você tem exagerada, ela é o principal ponto para você ter dor. Tá? Perfeito. Um outro detalhe que você estava comentando, olhar no olho, olhar no espelho e tudo mais. Isso vai fazer muita diferença também para a posição que você escolhe ficar. Porque se você vai olhar, se você for ficar olhando no espelho e ficar virado, você já estava aqui, ó, todo inclinado e virado por ali. Tava olhando e então, aqui, ó. O primeiro ponto de correção, se você vai, sempre a gente tem que ficar de frente para onde a gente está olhando. Seja para o espelho para conversar com ela ou para o olho. Então, se ela optar, por exemplo, por ficar olhando para o espelho, o que você vai fazer? Virar. Tem que virar. Ah, ok. Certo? Porque às vezes é justamente o que eu faço. Eu fico virado para ela, só que eu olho pelo espelho. Então, é isso. E aí, o que é importante? Por exemplo, vamos supor que seja válido você olhar para o cabelo, mexer no cabelo, enquanto você conversa com ela. Então... o primeiro passo aqui, na realidade, é o bate-papo. Então, no bate-papo, lá no atendimento, o que eu faço? A conversa ou é através de espelho ou é aqui. Eu vou deixar para mexer no cabelo depois. Normalmente, eu tô com a ficha da anamnese na mão. Legal. Né? E eu tô fazendo as anotações, batendo um papo aqui. É mais conversa mesmo. Perfeito. Então, o primeiro ponto é isso. Ver para onde que você vai apontar. Então, seja para frente ou para o lado. Mas vamos fazer o seguinte, vira de lado só para mostrar algumas correções. Tá bom, então vamos lá. Então, ela escolheu aqui, ela tá conversando comigo. Põe um pouquinho mais pra cá, vai virar para mim. Estão batendo um papo aqui, a querida. Não vou mexer no cabelo, tô anotando. Legal. Então vamos lá. Primeira coisa, essa curvatura aumentada, que é um dos pontos principais de sobrecarga para essa região das costas, para essa região aqui em cima e cervical. Porque, ó, desse jeitinho que você já tá com o pescoço para baixo. A gente vive num mundo regido pela lei da gravidade. Então, tudo tende a cair. A gente só não cai porque a gente tem músculos que sustentam a gente. Então, se a nossa cabeça está retinha, a gravidade passa nessa direção. Isso significa que os músculos de trás e os músculos da frente atuam de forma conjunta, sem gerar sobrecarga para ninguém, para sustentar a nossa postura. A partir do momento que a gente começa a abaixar a nossa cabeça, a gravidade já começa a passar por aqui. O que isso significa? Que a tendência é cair e ir lá para baixo. Então essa musculatura de trás tem que ficar, ó, trabalhando suado para conseguir sustentar a gente. Por isso que a gente começa a ter muita dor cervical e dor nessa região também. Então, algumas correções em relação a essa altura. Ou a gente posiciona a cabeça e só direcione o olhar para a cliente, que é o mais fácil, ou a gente ajusta um pouco essa questão de altura, ou deixar a cliente um pouco mais alta. Então aí aqui eu tô com o tripé, mas se for na cadeira, então eu subiria um pouquinho aqui a cliente para ela ficar na minha altura enquanto eu estou... Isso. Ah, olha só, agora eu consigo olhar. Já fica mais fácil. Ela escolheu olhar no olho, né? Perfeito. Então eu tô aqui, perfeito. Agora vamos pro mais importante. Vamos supor que eu fale pra você, ó, essas suas costas que estão muito curvadas é um problema. Como que você faria pra se arrumar? Errado. Por quê? Eu já ri, pessoal. Eu já dei risada, né? Porque assim, né? Só no que ela respirou fundo. A hora que eu fiz assim, ó. Já respirou fundo, porque, enfim...
Isso é muito comum. Todo mundo acredita que esse posicionamento, né? A gente faz fazer, assim. Fazer o peito de pombo, abrir aqui, chamar muito as costas. Esse jeito, por que ele é errado? Apesar de visualmente parecer que a gente tá retinho, a gente só tá usando a musculatura das costas. E isso vai fazer com que você não aguente ficar nem 3 minutos nessa posição, porque vai começar a arder. É isso mesmo, e queimar. porque a gente começa a queimar e você volta, aí porque você volta é confortável. Exato. Então vamos aprender a sentar correto, tá? Pra gente arrumar a nossa posição das costas, o segredo é a gente arrumar o posicionamento da nossa pelve. Então a gente tem um ossinho. Júlia, põe o braço só um pouco pra frente, perfeito. Então a gente tem o nosso ossinho da frente e sabe aqueles furinhos que a gente tem aqui atrás? Ó, o seu tá mais ou menos nessa posição. Pra quem tá ali no vídeo consegue ver que a pelve dele, ao invés de estar retinha, está desse jeito, certo? Pai. É uma posição que a gente chama de retroversão. Coisa muito técnica. Basicamente, o que você precisa saber? Sentado desse jeito, você sente o peso do seu corpo mais essa parte aqui de cima, mais aqui nessa região. Quando a gente faz esse posicionamento, tudo vai curvar para frente. Então, pra gente se ajustar, a gente vai arrumar essa posição de pelve. Qual que é o truque? A gente vai levar o nosso tronco pra frente. Eu vou só tirar um pouco, tira o cliente da sua frente. Tira o cliente da frente um pouquinho. Correr nenhum risco. Ok. Tronco pra frente, pode levar junto. Isso, desse jeitinho. E você vai dar uma subidinha no bumbum, dar uma empinadinha e uma ajustada. Contrário, pra trás. Pra trás. Aê. Olha, eu indo pra frente achando que eu vou deixar tudo reto. Pronto. Gente. Desse jeito, você tá sentindo o peso mais aqui embaixo? Sim, agora tá aqui. Não Que tá é o mais. Lá atrás. Porque tava aqui, ó. Exato. Esse é o famoso sentar nos isquios. Então é desse jeitinho que a gente arruma. Desse jeito, pode falar a verdade, hein? Não. Você tá sentindo que você tá acionando um pouco mais essa musculatura de abdômen, que você tá reto, sem ter peso sem nenhum nas forçar, costas? porque na realidade eu não tô forçando aqui do jeito que eu tava fazendo, Exato. né? Tá confortável. Perfeito. Então foi só esse movimento aqui Exato. que mudou tudo. Então, peraí, vamos recapitular, porque você viu que já tava fazendo errado. Tudo de novo. Presta atenção, vamos recapitular aqui, porque ela já falou levanta, eu já joguei tudo pra frente, tava fazendo tudo errado. Então presta atenção aí. Então eu tava aqui, né, daquele jeitinho que tava bem sentadinho aqui, ó. Que você... De jeito maravilhoso. Ela tá quase chorando aqui que atrás. A físio pira. A físio pira, entendeu? E aí você pediu para que eu levantasse e eu já tava encaixando aqui de novo para fazer isso aqui, ó. Exato. Então é o oposto. Então é a gente o oposto. vai. Então eu vou levantar, vou jogar para trás. Isso, joguei para trás, eu só volto. Perfeito. Sem fazer esforço nenhum, sem precisar chamar nenhuma musculatura. Meu Deus do céu, realmente. Realmente Certo? Extremamente confortável. Faz muita diferença, não faz? Muito. Ali muito, parece que porque solta na realidade tudo. aqui, ó, eu fico forçando aqui, né? E aí fica pressionado. Exato. Por isso que dói. Só de fazer essa mudança, você já vai começar a sentir muito alívio aqui. Isso depois a gente vai vendo nas próximas posições também. Maravilha. Pessoal, você viu com um detalhe, ó, né? Que eu fiz um movimento aqui, eu achando que era todo um, né? Tô aqui, tipo, que você falou, tipo pombo, né? Tipo pombo. E fica segurando, até segura a respiração. Não tá certo, não. E olha a importância para a saúde, a nossa saúde, né? Não adianta atender, fazer tudo isso, né? A gente vai, cresce na profissão, chega lá no final, tá todo torto. No dia seguinte não consegue trabalhar, não consegue porque tá com as nem costas se mexer, travada. é isso mesmo. Tá ok, pessoal? Então, ó, muito bacana esse aqui e vamos pro próximo. Agora chegamos, né? Já atendemos a cliente, conversamos com ela e vamos pro lavatório. Então aqui, ó, coloquei um posicionamento, uma altura. E importante, pessoal, por que eu não estou no lavatório? Como é que ela vai me corrigir no lavatório? Aqui não, ó. A gente tem uma situação onde vocês vão conseguir ver perfeitamente todos os meus movimentos que ela já estava corrigindo, pessoal. Já estava corrigindo aqui. Então, conversei com a cliente, decidimos o corte, decidimos o que vai fazer, cheguei no lavatório. E aí eu coloco minha cliente deitada, né, inclinada aqui, e aí, Ju, eu vou lavar o cabelo dela, venho com a mangueirinha, né? Tá. Ó, postura do pombo, não pode. Eu tô aqui com a mangueirinha, tudo mais, molhei o cabelo, peguei o shampoo. Beleza. Já peguei torto, Já. né? Já tô torto. Temos correções para fazer, mas... Aí eu espalhei o shampoozinho aqui, ó, na cabeça, do outro lado e comecei a lavar, ó.
Comecei a lavar o cabelo. Certo. Continua. Posso continuar? Indo. É que já tá doendo, dá pra parar? É, então, gente, lá. Já tá doendo, olha só. Primeiro detalhe. Vamos partir do maior pro menor, certo? Primeira coisa. Aqui já tem tudo. Já tem o maior, não sabe nem onde... Entendeu? Gente, ela não sabe nem onde começar. Porque eu já tenho a postura maior e a menor. Então, quer dizer, tá tudo errado. Vamos lá. Okay. Primeira coisa. Pode relaxar. Relaxa. Vamos lá. Você me conta uma coisa, como que é essa distância? É realmente próximo assim? Na realidade a cuba, a cabeça fica aqui, a cuba no máximo ela vem até aqui mais ou menos. Beleza. Até aqui. Então vamos lá, volta lá para a posição como você estava. Aqui, vamos lá. Tava então, aqui. Congela aí, vamos Congelei. Lá. Primeiro ponto, de novo, o que a gente enxerga? A curvatura bem forte aqui nas costas. E aí, por consequência, a gente já vem perdendo ombro, então a gente faz aquela posição pra frente, mais curvado. Ok. E o ombro bem em cima e esse cotovelo que teve uma hora que tava... eu tava aqui porque eu seguro aqui e tô fazendo isso, ó. Isso daqui é prato cheio, tanto para essa dor nas costas, porque lembra, igual do pescoço, força da gravidade, só suas costas, só os músculos das costas. Nossa, e sabe o que é interessante? Força. Porque onde você tá colocando a mão é exatamente onde tá doendo. Os meus pacientes falam que parece que minha mão tem um raio-x, vai direto no lugar. Tem sim. Exato. E também um prato cheio para dor no ombro. Por quê? Quanto mais para frente, para cima e quanto mais o cotovelo abre, eu brinco que a gente parece que vocês vão bater asa, né? Então, quanto mais asa aberta, maior é o impacto que a gente gera para essa região. Então, quanto mais a gente fica fazendo os movimentos nesse posicionamento, mais a gente impacta e aí vai aumentar a dor nessa região aqui de trapézio ou dor na própria articulação. Certo? Então, vamos partir para as correções. Não adianta nada a gente querer corrigir aqui em cima, se a gente não corrige primeiro lá embaixo, tá? Então, eu vou mostrar 2 cenários que a gente pode ter de correção. O primeiro cenário é a gente em pé. Então, quando a gente fica em pé, o que é o ideal? Quando a gente faz alguma tarefa de manipulação, então você está lavando o cabelo, certo? Então, você está fazendo esses movimentos com a mão. Toda vez que a gente leva a mão para frente, é como se a gente tivesse mais peso do nosso corpo tendendo a ir para frente. Então a gente aumenta muito essa nossa força das costas. Por isso que eu venho aqui, justamente faço isso e o peso está todo aqui mesmo, ó. Porque se você for ver, meu calcanhar tá saindo do chão. Exato. Então como que a gente pode fazer para corrigir isso? Simplesmente colocando um pé na frente e o outro atrás. Um na frente, outra... Nossa, eita! Eita, que mudança! Melhorou, né? Desse jeito, a gente aumenta a nossa base e a gente dá mais sustentação para o nosso corpo. Então, quando você colocar a mão para frente, pode ir lá na boneca, você já não tem mais todas essas forças atuando na coluna. Nossa, eu já não fui... Exato. Porque, então, nossa, quando eu tava aqui, então eu fazia isso aqui, porque parece que vai jogando você para frente mesmo. Exato. Eu equilibrei... Pondo na frente e outra atrás. Desse jeitinho, a gente já tá com a coluna reta, sem precisar pensar em muita coisa, sem precisar esticar as costas nem nada. E olha como o posicionamento do braço naturalmente já corrigiu. Já mudou. Então, na realidade, é essa. Por isso que você me falou, não adianta falar dos detalhes. Olha, pessoal, veja bem, é que eu fui conversar com ela e eu falei assim, nossa, mas os detalhes, às vezes o ombro fica torto e tal. Ela falou, não, mas tem uma postura muito além, né, que a gente tem que olhar, que é o geral. E é justamente isso, olha, eu mudei o posicionamento da minha perna, coloquei um na frente, um atrás, já mudou tudo aqui. E pronto. E aí um outro detalhe, tá? Teve uma hora que você foi colocar o shampoo, né? Então você tava aqui, aí você fez aqui. Entortei. Entortou a coluna. A gente tem perna e ela é feita para dar esse movimento pra gente. Adorei, muito bom, gente, olha, tá vendo? Tem uma nomenclatura que a gente usa que chama centro de massa. O que é isso, né? Se a gente fosse fazer uma média do nosso peso corporal, a gente tem um centro, que ele fica mais ou menos na altura do nosso umbigo. E a gente pode circular com esse centro dentro dessa nossa base de apoio, que é onde a gente está com os pés. E aí, fazendo isso, a gente não gera sobrecarga para a coluna. Então, por exemplo, eu tô com um pé na frente e o outro atrás, e eu vou pegar o shampoo. Ao invés de deixar meu centro de massa, minha base parada e levar a coluna, eu vou levar o meu quadril. Então eu faço isso daqui. Ah, eu vou pra cá, exato, pego, eu vou pra cá, pego e volto. Faz o errado. Assim. Coluna, curvatura, ombro, dor pra tudo quanto é lugar. Faz o correto. Ó que beleza.
Nossa, né? Olha. Pronto, Virou. simples assim. Mas é interessante porque, que nem eu tô sentindo agora, fazendo aqui os movimentos com você, que assim, a gente cria um hábito, né? E aí esse hábito, essa coisa repetitiva, que ó, o que me leva aqui, né? Olha aqui, ó, eu já toquei. Quando você falou vai, o cérebro fez assim, peraí, é para ir com aqui ou é para só entortar? Entendeu? Olha, a gente fala que a gente tem um padrão de movimento. Perfeito. E isso é para tudo, tá? Então, por exemplo, você, se eu te avaliasse em outro cenário, você lavando louça na sua casa, provavelmente você ia ter o mesmo padrão. Ia vir para pia, ia vir para cá, ia fazer aqui. Então, a gente tenta seguir, a gente segue, na verdade, esse padrão de movimento. Tudo que a gente faz de uma maneira parecida, porque é assim que o seu corpo sabe fazer. Então, essas correções, elas são interessantes também para você entender e levar pro dia a dia. E aí, realmente, é isso, é prestar atenção no movimento, na postura, em como que você está fazendo. Então, a gente aprende qual é o correto, pratica aquilo. Eu poderia chamar de consciência corporal isso? Sim. Ai, coisa boa, né? Olha como eu tô aprendendo, gente. Já aprendi. Consciência corporal. Eu ter consciência do meu corpo. Exato. Olha só, gente. E aí eu falei que eu ia dar 2 cenários, né? Então, um é esse fazendo essa correção. Ok. E um outro também que fica super confortável é se a gente colocar uma banqueta ou algo para você poder sentar. Então eu falei que eu ia dar 2 cenários, né? Um em pé e o outro que a gente também pode fazer que facilita muito é a gente colocar o banco para você poder sentar, e aí isso também já vai facilitar bastante de você não estar lá tendo que sustentar todo o peso da coluna. Se você está num lugar que isso te favorece, se tem um espaço, você tem uma banqueta para colocar, pode pôr, principalmente se for um tempo mais prolongado que você vai ficar nessa posição de lavar, se é algum tratamento um pouco mais específico que demora um pouco mais, é até legal você sentar. Só lembrando que para sentar... Você sabe que minha cabeça já estava assim, né? Gente, minha cabeça já estava assim, né? Peraí, era para frente ou era para trás, né? Então eu venho, jogo para frente, jogo para trás. Exato. E volto só. Então vamos supor, eu vou pôr aqui. Essa banqueta ela não tem regulagem, mas o ideal é que a gente regule, né? Essa altura. A altura também. Então, gente, que confortável. Olha. Nesse posicionamento. Aí quando eu sentar... Não posso entortar, peraí. Mas isso é legal, por exemplo, não dá pra, vamos supor, não dá pra eu sentar reto e ficar aqui. Como que eu faço? A gente pode levar o tronco como um todo. Então, ao invés de a gente fazer isso daqui, a gente faz isso daqui. Ah, eu vou pra frente. Olha, então, peraí. Em vez de eu fazer aqui que eu vou lavar, eu venho aqui e posiciono meu tronco e continuo com a coluna reta. Exato. E fazendo esse... Nossa, até não preciso nem... Olha. Nem ficar trocando. Não, e eu digo assim, na troca, olha como ficou mais confortável. Perfeito. Ó, aqui, ó, porque eu faço esse movimento aqui no lavar, a parte de cima. Nossa, olha. Ótimo. Lavo aqui, inclusive para as terapias capilares também, né? Que a gente demora mais tempo no lavatório, que é justamente as massagens, né? Que faz no couro cabeludo e tudo mais. Nossa, muito mais confortável. Não dá para ser desse jeito. Perfeito. Se for fazer, se tiver muita movimentação de deslocamento, igual a gente conversou, aí o mais interessante é realmente ficar em pé, com um pé na frente e outro atrás, porque você vai ter mais balanço para se deslocar. Se não, se é uma coisa mais concentrada, é só a mão que movimenta mesmo, a banqueta já vai ajudar pra caramba. Mas não, ó, só de colocar para trás aqui, fazer isso aqui e voltar, eu já estou extremamente confortável. Eu já estou muito confortável. Outra coisa, o cabelo é longo, às vezes precisa desembaraçar. Tem cabelo que é mais longo, ó, eu até consigo. Se for muito longo, como você disse, né? Tira a banqueta, vamos tirar a banqueta aqui. Tiro a banqueta e aí eu tô aqui, põe um pé na frente e outro atrás, ou enfim, o pé que escolheu. E aí você consegue, né, vir com não entortar, e sim vir com tronco ou distanciar também. Perfeito. Se eu precisar dar um passo para trás também para poder desembaraçar. E sempre lembrando que o movimento ele tem que acontecer na perna. Então a gente nunca vai deixar fixo e ficar fazendo aqui, assim. Então a gente vem para frente, vem para trás, faz esse movimento de flexão. Então se eu tô aqui, então eu vou fazer esse movimento de joelho se eu preciso, mas eu me mantenho. Eu vou fazer esse movimento ou o posicionamento de ir para frente ou vir para trás. Mas então, porque a gente engessa às vezes aqui, mesmo assim, ó, eu já estava engessando e fazendo isso, né? Fazendo isso. Todo mundo acha que
pensa que desse jeito é o jeito que economiza mais energia, né? Porque você tá parado. Mas não, porque isso gera mais sobrecarga pro nosso corpo e vai gerar mais dor. Então, se você for pensar no final do dia, você vai estar com muito mais dor e conseguindo fazer menos coisas. Não, perfeito. Então, essa movimentação, ela é o que ajuda. Olha, uma coisa muito interessante também, que me veio agora aqui, pessoal, presta atenção, hein? Uma coisa que me veio aqui agora foi o seguinte, ó, por isso que eu falo, quando você tá aqui, ó, ensinando e tudo mais... Eu tô aqui, aquela hora eu não estava todo torto aqui? E por que não também pedir para cliente, né, deitar um pouquinho a cabeça para você lavar? Olha como já me trouxe uma outra. Exato. Você me ensinando algo aqui já me veio, ó. Deita um pouquinho de leve. Principalmente porque para você é algo que você vai fazer o dia inteiro. Para cliente é coisa de 2 minutos que ela vai virar. Então ela é muito vira mais um pouquinho. fácil você pedir esse auxílio. Isso, ela só vai deitar um pouquinho a cabeça só para eu lavar esse período. Tem alguns lavatórios que são também, alguns salões usam um lavatório colado na parede. Então deve ser por isso que lava-se aqui na lateral. Lateral. Ó, não fica atrás. Tem alguns locais que ele é encostado na parede e você lava nessa posição aqui, ó. Ao lado, a cliente está aqui, ó. Se for desse jeito, é tudo a mesma coisa. Uma perna pra frente e outra pra trás pra gente aumentar essa nossa base. E lembrando que é isso. Por exemplo, eu não tenho mais o espaço, ao invés de vir aqui ou pra cá, pede pra cliente virar e fazer essa movimentação. Mas o ideal é isso, que você sempre fique com o tronco mais alinhado e que você evite a asa muito aberta. Levantar muito aqui. Levantar muito. Sempre o cotovelo mais apoiado pro chão possível. Apontado pro chão possível. Então, mais aqui do que... para cima. Perfeito. Pessoal, olha só o que ela acabou de falar, olha o que ela acabou de ensinar e como você mesmo disse, né, Ju? É movimento todos os dias. Quantas clientes você atende por dia, né? Quantas vezes você tá abaixando, tá levantando? Num organismo que aguente, né? Não há corpo que aguente. Exato. Então, olha só, hein? Dicas, e na realidade dicas não, né? Por favor, dicas uma aula fantástica só nesse processo de lavatório. Vamos agora para o momento do corte, né, Ju? Vou levar para a cadeira e vou cortar o cabelo dessa cliente. Vamos ver. O que nos espera? Meu Deus. Você viu que eu já estava fazendo tudo errado. Ó, já tô de novo aqui, ó. Já joguei para frente. É um passo à frente para falar com vocês. Vamos pro próximo. Saímos do lavatório e agora chegamos no momento da ação aqui do corte, né, Ju? Vamos cortar esse cabelo. Eu confesso pra você que eu tô um pouco tenso. De verdade, eu tô um pouco tenso aqui porque, ó, eu fui pegar umas coisinhas no carrinho ali, organizar as coisas aqui. A Ju já falou, olha a postura, olha tal coisa, porque realmente a gente não percebe, né? A gente não percebe. Mas vamos aí na parte prática, vamos pro corte de cabelo. Aqui eu tenho um cabelo longo, né? E eu preciso fazer a base dela. Normalmente, o que eu faço? Eu peço para cliente, né, abaixar um pouquinho, porque eu vou fazer a base do corte. Então eu penteio, né? E eu já vou começar, já congela. Não, peraí. Mas eu tô só penteando. Já tá errado. Já vamos começar corrigindo. Fica aí, congela a posição. Congelei. Meu Deus, mas eu ia falar, Ju, eu não vou nem, né? Não vou nem fazer nada, né? Primeiro ponto, essa cervical. Meu Deus. Essas pernas, uma do lado da outra. Essa coluna. Você percebe que tudo é um padrão de movimento. Coisas que a gente já corrigiu lá no começo, elas vão se repetir. Você quer dizer que não corrigiu, né? Você tentou, pelo menos. Eu me esforcei, entendeu? Vocês estão vendo, né, gente? Mas é a mesma coisa. Padrão de movimento. É o padrão de movimento. Tudo que você fizer, você vai repetir para N coisas, né? Então, isso é normal, porque isso já é automático em você. Então, enquanto você não pensou para se corrigir, tudo isso acontece. Olha aqui são os mesmos pontos. Então, cervical, a coluna. Lembra que a gente conversou sobre a tarefa de manipulação? Agora você também está fazendo corte mexendo com o braço. Então, a base de apoio, sobrecarga, todos aqueles pontos. Então, só queria deixar claro tudo isso, continua e depois eu corrijo, vai. Nossa, acho que não, acho que nem precisa, eu não consigo mais continuar, tô brincando. Olha, eu já tô... Então, vai indo. É que eu normalmente, olha só, por isso que você já me corrigiu num ponto,
que eu não estava prestando atenção, porque quando eu vou cortar que eu faço isso aqui eu crio o hábito, e quando eu vou cortar eu faço, só que eu já percebi que minha cabeça está baixa. Exato. E por mais, fica aí, ó, por mais que você esteja com a posição correta da perna, você ainda está com a cervical e com a coluna mais curvada. Então, tem pontos que a gente precisa corrigir, mas não dá pra gente esquecer do resto. Então, já vamos começar a alinhar e ajustar algumas coisas. Bora lá, pode relaxar um pouquinho. Então, primeiro ponto. Então, quando a gente coloca uma perna na frente e outra atrás, se a gente quer, por exemplo, ajustar a altura, por que a gente vai fazer esse movimento de curvar e vir pra cá? Pra gente conseguir enxergar melhor, certo? Isso. Então, principalmente porque é o comprimento aqui, né? Então, mais embaixo. Então, pra gente conseguir ajustar esse posicionamento, o que a gente vai ter que fazer? Não adianta pôr uma perna na frente e outra atrás e querer ajustar a altura aqui no tronco, senão a gente vai fazer a curvatura, pescoço. Meu Deus, eu achando que eu estava, né? Então, arrasando aqui, abaixando um pouquinho, arrasando, mas não tô. Não muito. Não o ideal muito, é isso, a gente vai ajustar esse posicionamento com perna de novo. Então, se eu preciso diminuir a minha altura, o que eu vou fazer? Uma estratégia que você fez, por exemplo, é essa, de abaixar, mas aí você vai ter que malhar, né? Malhar a coxa, queimar né? essa coxa. Então, o que é melhor? A gente aumenta a nossa base. Então, eu coloco mais pra frente e mais pra trás. E aí, naturalmente, eu já abaixo sem precisar ter que ficar aqui nessa posição. Então eu coloco a minha, além de colocar essa pra frente, eu coloco essa pra trás, porque Exato. Aí você já melhora. Eu já melhoro aqui. Exato. E, detalhe, tá? Tudo isso a gente tá se esforçando pra ajustar essa altura, mas qual que é uma estratégia um pouco mais inteligente? Um banco mais baixo ou aumentar a altura da cliente. Vamos lá. Um banquinho mais baixo e subir a cadeira da cliente. Perfeito. Isso aqui nos cursos eu chamo normalmente. Olha, tá vendo que olha coisa boa, né? Que é a questão do campo de visão, né? Onde tá a minha visão? Porque se eu for cortar, pensar nisso, eu teria que estar cortando aqui, né? Eu ainda tô aqui, né? Isso é uma coisa que, às vezes, eu corrijo até pro pessoal que fica, por exemplo, no computador, no notebook. A gente tem o olho que ele faz movimentos para muitos ângulos. Então, a gente não precisa só direcionar a cabeça. Você pode ficar com a cabeça alinhada e ir direcionando o seu olhar. Nisso, você tem um campo de visão grande. Então, ao invés de você ficar abaixando... Meu Deus do céu. Olha só, a gente tem o hábito de abaixar a cabeça e não olhar para baixo. É uma coisa tão... simples. É igual ao celular, quando a gente segura, todo mundo acha que para ficar com o pescoço reto tem que ficar aqui com o celular. E não, você consegue colocar para cá e só direcionar o olhar para baixo. Entendi. Então, eu vou colocar aqui, eu vou deixar uma distância pra gente, né, como você está corrigindo. Perfeito. Aqui. Eu penteio essa parte, ó, o hábito é esse, ó. Você vem com a mecha junto, e eu né? Estando reto, eu tô dando uma distância assim, que eu tô bem longo aqui, seria mais próximo. O ideal seria mais próximo, mas só pra gente entender aqui, na realidade eu tô cortando aqui, eu vou cortar aqui, então eu posso estar aqui, eu só olho pra baixo. Exatamente. Exato. E aí nisso, a gente já vai indo para os movimentos um pouco mais específicos. Se você começar a fazer os movimentos, tanto de corte, que é a tesoura, né? Que é toda hora... Ai, meu Deus, era isso, porque eu fico assim o tempo todo. O tempo todo com essa movimentação. Aqui, ó. Que eu venho aqui, ó. Ou o secador, que você fica toda hora com a escova fazendo e tudo mais. Se a gente não tem uma boa estrutura de tronco e um bom alinhamento de escápula, a gente sobrecarrega muito essa parte do antebraço. Então a pessoa começa a ter aquela dor mais no cotovelo, ter a sensação de formigamento. Olha só, conta aqui pra mim, você tem uma dorzinha aí no cotovelo? Não, não é aquela dor de cotovelo, não. É a dor do movimento repetitivo, né? Tem aí, me conta aí, né, se você tem essa dor, não é verdade? Exato. Essa dor que vem mais na mão, mais no dedão, aquela sensação de formigamento. E isso é péssimo porque, por exemplo, se a gente tem uma musculatura muito tensa, a gente tem um monte de nervo que passa, que sai desde a cervical, do pescoço, vem pra nossa asinha, se arruma. Sai da nossa asa e vem pro nosso braço. Então, se a gente tem pontos de tensão, tanto aqui de cima quanto lá de baixo, a gente começa a pressionar esse nervo. E aí sabe o que acontece? A gente perde força, a gente perde precisão. E eu imagino que isso seja importante na hora de fazer. Pro corte, com certeza. A gente fala de precisão no corte de cabelo. E aí, então, não adianta eu dominar todas as técnicas do corte se meu posicionamento está todo
errado. Errado, exatamente. Nossa, que incrível. Exato. Isso que assim, né? Eu não fiz nenhum outro movimento, né? Eu só estou falando deste movimento aqui do comprimento. Eu vou fazer um outro movimento aqui. Que normalmente eu faço para cortar principalmente as mechas na vertical. As mechas da vertical, né? Então, quando eu vou fazer, sei lá, um Chanel, um cabelo em camadas mais quadradas, que a gente chama, e eu já fazia isso, né? Para tomar esse cuidado, para pegar. Eu sempre falo assim, profissional, ó, fique de frente à mecha. Só que eu acredito que já pegou erro aqui que eu sei. Né? Eu sei, meu pescoço. Você já tá no padrão melhor. Mas eu já tô tendo uma consciência de que meu pescoço tá assim para frente. Eu já senti isso. Então, eu vou descer um pouquinho. Peraí, só um pouquinho aqui. Só pra gente ter um. Ó, já desci errado, eu sei. É consciência corporal, gente. Eu preciso treinar isso. Exato. E ela vai me passar os exercícios para eu poder treinar aí um pouquinho mais. Então, ó, normalmente eu faço isso para cortar essa mecha, trago aqui, né? Deixo esse pente aqui e aí meu movimento é de cima para baixo. Tá. Às vezes, ó, então, fica assim. Aí a gente vai entrar num ponto de precisa ser assim ou não precisa ser assim. Nossa, ela também, olha só, leu o pensamento. Eu posso também, porque aqui ó, eu tô com a minha mecha 90, eu estou aqui com a minha mão a 90, então ela tá paralela, eu vou fazer uma camada quadrada. O que eu posso? Olha isso. Eu brinco e falo que é a mágica, né? É a mágica? O olhar aqui do tipo, tem como mudar esse posicionamento? Gente, vocês estão vendo que aqui, ó, penteei, né? Hein, Ju? Penteei aqui, ó, trouxe a mecha, só que eu posso relaxar, não preciso cortar ela aqui, eu posso relaxar e cortar ela aqui. Desse jeito fica uma posição muito mais saudável, principalmente para ombro e braço. Porque daquele jeito a gente estava daquela forma que eu comentei. Porque na realidade aqui, ó, quando eu vou cortar, né, eu trago aqui, aí eu vou fazer isso aqui, ó. E ainda que você tá se policiando, porque com certeza o que a maioria faz, ainda entorta o tronco. A maioria, e eu junto, né, porque eu tô me policiando porque você está aqui. Assim, e já me ensinou um monte de coisa, porque, gente, a gente tá compartilhando aqui, ó, só que é o seguinte, já aprendi um monte de coisa aqui. Como a gente fica reto aqui, converso com vocês também, tá vendo? A postura, né? Porque eu já novamente estava conversando com vocês dessa forma. Hábito, né? É hábito, nossa. Com certeza. Então, fiz o movimento, ó, tá vendo? Ó, já entortei. Vim aqui. Então, ao invés de vir por cima, colocar. Fazer essa rotação que a gente fala sobre vem carregar aqui para cortar. Porque às vezes eu pego muito assim nos detalhes com o profissional, olha, corta até a segunda falange para não cortar o dedo, então vem aqui. Só que olha aqui, ó a minha cabeça. Como que a gente pode corrigir tudo isso? Óbvio que assim, tá? Quando a gente fala dessas partes de correções, a gente não vai ficar com o nosso corpo engessado, então a gente não vai ficar 100% reto, virando. Sim. Nossa coluna ela é feita para ter essa movimentação. Perfeito. O que a gente vai fazer é minimizar tudo isso. Então, óbvio, se você precisa, num momento, inclinar para enxergar e voltar, tudo bem. O problema é se você mantém isso por muito tempo. Então, se você for cortar o tempo inteiro aqui, aí vai ser ruim. No final do corte, você vai sentir essa diferença. Então, tudo bem, fez o movimento, olhou, depois já vem e já se ajusta. Isso não tem problema. O problema é quando a gente mantém essa sobrecarga, né? Sim. E aí, essas adaptações, elas são super importantes. Sabe que às vezes eu pego o paciente, por exemplo, vou sair um pouquinho desse cenário da beleza. Claro. Um paciente idoso, ele fala, eu tenho dificuldade para virar na cama. Aí eu só faço a mesma coisa que eu fiz. Me mostra como você faz. A pessoa faz um malabarismo tão grande que até eu fico cansada de olhar. Então a gente dá algumas dicas simples que facilitam todo o movimento, que é a mesma coisa que você fez agora. Então, ao invés de você fazer um movimento complexo de virar e voltar, tem como a gente simplificar? Tem como virar aqui e cortar reto. Então, mas o interessante é que você me fez a pergunta com um olhar de profissional. Presta atenção, pessoal. É justamente isso. Ela fez a pergunta, né? Como uma profissional falou, peraí, é engessado assim ou tem como
Exato. Posso. Então já corrigir de alguma forma. Só que aí lembrando também que algumas coisas, né? Você está ensinando aqui muita coisa que vai melhorar, né? Agora a pessoa às vezes já está ali mais lesionada e tudo mais, ela vai precisar, claro. Ela precisa de um acompanhamento, precisa, a gente fala de personalização de atendimento. Exato. A gente fala e aí não Porque adianta. assim, aí a gente entra em dois cenários, né? O primeiro de entender realmente, por exemplo, aqui a gente tá falando de uma altura, um tipo de material e tudo mais. Então, tem gente que vai mudar um pouquinho isso e às vezes a gente precisa fazer algumas correções um pouco mais específicas, por isso dessa individualização. E também, às vezes, só orientar não adianta muito, porque como você percebeu, é um padrão de movimento que a gente tem. Sim. Então, muitas vezes a gente precisa intervir com alguns exercícios específicos para mudar esse padrão e corrigir. Perfeito. Mas é isso. Mas aqui a gente já dá um primeiro passo aí, que é para começar. Exato. Tendo a consciência, ajustando esses pontos que são os principais, a gente já vê muita diferença. Perfeito. Então vamos para um outro movimento aqui de corte. Vamos ver aí. Eu vou trazer essa boneca mais para cá, baixar ela um pouquinho. Então, já fez uma cara de que tá errado, né? Então, não, eu preciso, né? Então, eu não sei nem como cortar cabelo. Não, tô brincando. Ó, o que acontece muito, principalmente se a gente... Eu vou fazer nessa posição, vou ficar mais de ladinho aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Normalmente aqui, ó, quando vai cortar aqui, ó, essa movimentação. Esse movimento aqui. Legal. Né? Ó, tem uma diferença entre a gente fazer um movimento com o braço como um todo ou fazer em articulações mais específicas. Então, por exemplo, se eu preciso subir, o que é o mais saudável? A gente fazer essa movimentação. Eu subo. Então tá, então eu vou pegar aqui, eu pego e subo a mão aqui. Não, ó, tá vendo já? Peraí. Você sobe, deixa o cotovelo para baixo, você sobe. Ah, subo só a mão, ok. Exato. Então, isso eu tô falando se eu vou trabalhar um ângulo, tá vendo? Aqui, ó, minha mão ela tá reta, então eu vou cortar esse cabelo dessa forma, né? Agora, se eu preciso criar um outro ângulo aqui, então eu subiria só a mão e agora eu já peguei, inclinaria só um pouco. Exato. Nossa. Porque aí a gente tira essa sobrecarga. A mão não precisa ficar parada e a gente movimentar o resto. Então aqui, da forma que você me ensinou, ó pessoal, presta atenção, hein? Da forma que você me ensinou, então, ao invés de eu vir aqui, ó, já inclinar aqui a minha mão, ou o meu cotovelo, eu venho reto, então se eu vou trabalhar ele aqui com a minha mão reta, ok. Mas se eu preciso inclinar um pouco, eu vou fazer só isso aqui sem levantar. Exatamente. Ah, então eu venho aqui só mão, cotovelo fica lá no local, aí eu venho aqui e inclino só minha mão, meu dedo. Desse jeito a gente deixa o ombro, ó, relaxado, essa musculatura aqui em cima, relaxadinha. Porque se a gente levar o cotovelo, leva lá pra cima, a gente, ó, como tá duro. Tensionou. Exato. Nossa, verdade. Olha só, pessoal. Nossa, fantástico, fantástico. Estão curtindo? Tem mais uma partezinha. Cortamos o cabelo, ó, alguns movimentos aqui. Fiz os movimentos, cortei o cabelo. Agora eu vou finalizar o cabelo. Vamos utilizar secador e escova. Bora. O que me aguardem. Esperem aí. Assista o próximo, ó, essa próxima parte aqui que é imperdível. Iniciamos falando aí sobre a postura geral, né? E aí começamos com a parte do atendimento. Analisamos a postura na hora do bate-papo, né? Na hora de fazer ali a entrevista, a anamnese da cliente. Fomos para o lavatório e no lavatório vimos muita coisa, né? O lavatório lateral, o lavatório já encostado na parede, você atrás do lavatório. Então nós vimos muitos detalhes sobre postura no lavatório. Chegamos na etapa do corte. Vocês, né? Os posicionamentos do corte, dos braços, do tronco, os macros, né? Que são os posicionamentos gerais, os detalhes. E agora chegamos na parte de finalização, porque depois que eu corto um cabelo, ou eu vou escová-lo, ou eu vou secar ele com difusor. Tem isso também, né? Posso ser com escova, mas eu trouxe a escova que é o mais comum, né? Assim que você corte um cabelo, você utilizar o secador e a escova. E aí, aqui, eu vou confessar uma coisa agora. Pessoal, vou confessar um detalhe. Antigamente eu trabalhava assim, ó.
Bacana. Como a maioria legal, né? Estourou alguns secadores aqui, sabia? Isso eu percebi Eles também. estouraram aqui. Porque no início de carreira, principalmente para você que é auxiliar ou que continua fazendo aqui, você que é cabeleireiro e continua, nós colocamos o secador aqui no pescoço para quê? Ó, para ficar torto, né? Não, gente. A gente coloca aqui justamente para quê? Para facilitar, ó. Entendeu? Larga aqui e ó. E vai fazendo a escova, desde lá da nuca, ó, que maravilha. E vem aqui, ó, né? Depois, com o tempo, mas você pode comentar nesse momento. Deixa eu colocar a boneca um pouquinho mais pra cá. Pode vir aqui pra gente... Tem algumas estratégias, confesso, que são inteligentes nesse ponto, do sentido de você facilitar para colocar a posição e só ter esse ajuste. Tudo bem. Só que quando a gente coloca esse peso, a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não force a nossa cervical para frente, o nosso corpo para frente. Mas é automático, né? Vem justamente para frente. Não tem muito jeito. Então, talvez o que seria o ideal? Ao invés de colocar isso, você pode pôr algum avental, não tem aquele Isso, não, agora criaram. Na realidade, eu trouxe porque algumas pessoas ainda fazem dessa forma, mas agora colocaram um avental, tem também como que fala? Um cinto que se usa e prende aqui com aqueles ganchinhos. Mas vamos aí pro que é comum, né? Nos movimentos. Isso eu sei que algumas pessoas ainda fazem essa coisa do pescoço. Mas vamos lá. Os movimentos mais comuns, tá? Que é pegar aqui, ó. Encaixar por baixo. Secar aqui, ó. Né? Vamos segurar aí. Isso! Eu vou ter que pôr um pé na frente aqui para segurar um pouquinho. Vamos lá. Ajusta a postura. Aí, ó. Tá vendo? O tripé ajuda, né? Então, esse movimento aqui, né? Esse posicionamento aqui, ó, para escovar o cabelo. Eu acredito que o maior erro, na verdade, quando a gente vem para essa posição, e deve ser uma das coisas que mais pegam pros cabeleireiros. Para ficar mais fácil para você explicar para eles aqui. Perfeito. Essa movimentação, posso Pode. ser cabeleireira por alguns minutos? Primeira coisa, quando a gente vai fazer essa movimentação da escova, a gente precisa tirar um pouco de sobrecarga do nosso punho e da nossa mão, tá? Então, o que mais acontece? Vou vir aqui pro secador. Primeira coisa, a gente só fazer o jatinho só aqui com o punho, só fazendo isso daqui, por exemplo. Então, você fica toda hora usando essa movimentação e essa musculatura. Ainda mais que secador de salão é mais pesado, na hora que a gente fica o tempo todo fazendo isso, ou quando a gente agrega essas movimentações de cotovelo para cima, tronco torto para cá e para lá, a gente gera muita sobrecarga. As tendinites, o túnel do carpo, o formigamento, vem muito dessa questão, tá? Então, acho que a primeira coisa em relação a secador, ao invés da gente movimentar pulso, a gente movimenta o braço. Então a gente deixa o pulso na posição neutra, ao invés de eu fazer isto, eu faço isso. Então em vez de eu ficar fazendo assim para secar, que eu costumo, olha, ainda mais nessa velocidade, né? Rapidinho, né, que vem para cá fazendo. Aí eu faço isso. Usa mais o braço e aí você consegue ajustar. Outras coisas, vai colocar em cima, ao invés de vir para cá, a gente tem essa flexibilidade de deixar a mão aqui, segurar um pouquinho, mas evitar essa levantar demais o cotovelo. Perfeito. E a escova, igual. Então, ao invés de a gente ficar fazendo esse movimento, ó, por exemplo, para escovar e ficar nessa posição, mesma coisa. Então, a gente deixa, vem para esse movimento. Quando eu preciso, inclusive quando eu vou desembaraçar o cabelo, em vez de eu ficar mexendo aqui para desembaraçar. Exato. Tem um outro truquezinho que aí pode mostrar que é a sua técnica. Que você sim, na realidade é que normalmente, né, para fazer a escova, a gente encaixa aqui, né? A gente encaixa aqui, ó. E põe o secador por baixo e vem aqui e fica movimentando aqui. Legal. Porque é para modelar o cabelo. Tá perfeita essa posição. Pulso na posição neutra, cotovelo apontando para baixo e a base que a gente já ajustou. Olha que legal. Cotovelo para baixo. Ó, prestar atenção nisso, hein, pessoal? Ó, cotovelo apontando para baixo. Porque normalmente, né, principalmente quando eu vou pegar por baixo, ó, eu coloco o secador, ó o tronco, ó, porque eu quero secar aqui, ó. Então,
todo aquele ajuste que a gente já conversou. Aquele ajuste que a gente veio aqui, conversou, arrumou. Se precisar baixar um pouco mais, ou se não sobe a cliente. Exato. Vai colocar por baixo, veio aqui, colocou por baixo. Cotovelo apontando para baixo. Legal. Secador vem aqui. Então, pode usar vamos lá, vamos usar o secador aqui. Então eu venho com o secador aqui. Na realidade, posso deixar ele aqui, né? Então eu venho com ele por baixo e venho aqui, ó. Perfeito. Tá. Então, ó, lembrando, tarefa de manipulação. Tarefa de manipulação, então sempre base com uma perna na frente e outra atrás para te dar mais sustentação. Se for fazer muita movimentação, lembra de não ficar com o tronco, mexer mais a nossa base. Mexer mais a base, né? Então, e sempre que possível, cotovelo para baixo. Então aqui também eu consigo, né? Que nem eu vou pegar a mecha aqui, porque qual que é o hábito, né? A gente já faz isso, ó. Eu venho e já levanto, né? Então, cotovelo apontado para baixo, ó. Perfeito. E vou escovar o cabelo aqui. Ó, você tá vendo que eu tô reto, então se eu preciso ir para frente, eu vou... Então, aí eu me acomodo aqui, deixo minha coluna reta e venho trabalhar dessa forma. Exato. Pô, legal essa coisa do cotovelo para baixo, né? Porque agora eu tô prestando atenção. Tá apontando para onde? Para baixo. Então tá bom, então eu tô certo. Isso tira todo o peso dessa parte de ombro, de pescoço. Legal. Muito bom, muito bacana, muito bacana. Isso na realidade é alguns movimentos só, né, Ju? Porque tem muita coisa, tem muita coisa aí, mas ó, só um pouco que a gente já passou aqui. Fantástico, pessoal. Vocês viram que alguns movimentos, pensando no atendimento, no corte, se a gente for falar de cor, penteado, na hora de colocar um grampo da noiva, né? Que tá fazendo a nuca da noiva. Ó a Ju aqui já em cólicas aqui, porque eu tô, né? Meu pai. Mas é isso, pessoal. Tudo que a gente viu até agora, ó, é um pouquinho só desses hábitos, né? Que nós temos aí no nosso dia a dia. E o importante, além de corrigir essa questão da prática, né, Ju? Precisa praticar, precisa justamente perder esse hábito, essa coisa de fazer errado. O vício, né? Na verdade, como a gente conversou, a gente tem um padrão de movimento, então a gente vai repetir sempre isso. E para o nosso cérebro, esse é o jeito correto. Então, para a gente conseguir mudar tudo isso, é como se a gente fosse aprender de novo o movimento. Então, a gente precisa prestar atenção sempre. A nossa primeira fase de aprendizado, a gente fala que é essa fase de conscientização. Então, prestar atenção enquanto está fazendo tudo isso. E aí, óbvio, colocar exercícios, coisas mais específicas para a gente acelerar um pouco esse aprendizado e, com o tempo, se tornar mais automático, né? Para você não ficar toda hora, ter que prestar atenção em tudo isso. Perfeito. E olha só, pessoal, tudo isso, sabe para quê? Para trazer para você um bem-estar, para que você envelheça com uma qualidade de vida e que você tenha aí, ó, né? O melhor, não tenha dores. Exato. Tenha uma qualidade de vida realmente, que você consiga atuar, né, na sua profissão com esse bem-estar, né? Não chegar no final do dia, porque tem uma máxima que diz assim, né? Que o cabeleireiro, ele chega no final do dia, ele tá podre. A noiva, ela vai pro casamento, tá linda e bela, e o cabeleireiro tá lá jogado, tá todo ali com... E não é bem assim, né? Dá para melhorar essa qualidade. O que é legal a gente entender é que se a gente tá cansado, tá com dor, tá com algum incômodo, a gente não vai conseguir dar o nosso máximo. A gente não vai conseguir prestar atenção no que a gente está fazendo, porque a nossa mente está mais focada na dor que a gente está sentindo. A gente vai querer ir embora logo daquele lugar. Enfim, então o seu trabalho, para ele ter qualidade também, é fundamental que o teu corpo esteja bem. Então é isso, pessoal. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Olha quanto conteúdo de qualidade. E nós aqui falando, né, de técnica de corte, passo a passo de corte, o ângulo da mão, o ângulo da mecha. Mas se tiver com dor... o cérebro não vai processar tudo e você não vai conseguir dar o seu máximo. Então é por isso que nós estamos aqui, para alavancar a sua carreira, para te entregar o melhor. E por isso que eu tô aqui com a Juliana Tomé, uma expert no assunto, que veio, ó, tirou o tempo dela aqui para trazer para vocês toda essa informação de qualidade. E é isso aí, pessoal. Se você já ficou feliz com o que você já viu, então aguarde que a Ju, ó, vai preparar um material aí. Nós estamos preparando um material muito bacana para vocês.
Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você compartilhar aqui conosco. Para mim foi, fantástico, né? Imagina, foi um prazer e vou deixar claro que da próxima vez que eu for cortar o meu cabelo com você, eu vou ficar de olho, hein? Meu Deus, gente, olha só, ela corta lá comigo e agora eu tô sabendo que, ela tá aqui, tá de olho para ver se eu aprendi. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui e, que sejamos luz na vida das pessoas. Até a próxima.